peguei um ônibus lotado, eu discuti com uma criança. Eu não sei por que eu discuti com o menino, mas eu não aguentei. Ele foi muito coisado, o menino comigo. Eu peguei o ônibus lotado, aí o ônibus sempre para nas paradas. Aí um bichinho vendendo laranja. Uma bacia de laranja na cabeça, gritando, ó laranja, ó laranja. Eu botei a cabeça para fora e disse, ei, meu filho, é doce? Ele disse, não, é laranja. Se fosse doce, eu estava gritando, olha os doces, olha os doces. Me deu uma raiva tão grande, eu não aguentei, não. Eu disse, me respeita, menino. Ora, mas menino. Estou dizendo mesmo, menino. Só sendo menino mesmo, menino. Ora, mas que menino, menino. Desabafei, pô, não aguentei, não. Aquilo tava doendo dentro de mim. Quando eu olhei outro lado, tinha um bichinho com a bacia coberta. Eu disse assim, meu filho, deixa eu ver. Ele disse, se fosse para ver, ele não tava coberta, não, ó. Não aguentei, não. Eu disse, menino e menino. Ora, dois meninos. Tô dizendo, ó, mesmo, seus meninos. Só sendo os meninos, mesmo, meninos. Desabafei, eu não estava aguentando. Aquilo estava me roendo aos poucos. Eu cheguei em casa, era 5 horas da manhã, 5 horas. Para você ver, a minha mãe me ama. Eu sou o filho que a mãe mais ama, sou eu, lá em casa. 5 horas da manhã, quando eu estou dormindo, a mãe disse, levanta, amaldiçoado. Condenado, desgraçado, infeliz, diabo do meu ódio. A minha mãe me ama. E eu sou o filho que ela mais ama, sou eu. Se levanta, bandido. Quando ela falou bandido, eu não aguentei, não. Eu me levantei e disse, mamãe, ora, mamãe. Estou dizendo, ó, mesmo, mamãe. Só sendo a minha mãe mesmo, mamãe. Ora, mas que mamãe, mamãe? Ora, minha mãe. Eu desabafei, eu não aguentei, não. Aquilo estava me doendo. Eu saí de casa doidinho, peguei o ônibus de novo. Olha, não sei o que dá pra isso, não. Todos os ônibus que eu pego é lotado. Esse ônibus vinha lotado, assim, lotado. Não tinha local de sentar. Eu fiquei em pé aqui, pegado no corpo do ônibus, em pé. Atrás de mim, vinha um rapaz dessa altura. Eu não sei o cara que ele vinha querendo fazer comigo. Eu estava sentindo alguma coisa tocando na minha rodoviária aqui, ó. E eu me afastando, eu fazia assim, e o cara se entortava todinho. O cara ignorante, se ele por menos viesse com uma conversinha, mas não, foi pegado de uma vez. Sem diálogo. A gente tem que ter diálogo. Ele não foi logo de uma vez, eu deixei ele doidão assim, ó. E ele se entortando todinho, eu olhei dentro dos olhos dele, eu disse, você não me alcança. Eu disse mesmo, na cara dele. E deixa que quando eu tava querendo fugir dele, eu tava encostando no Morumbi do outro rapazinho que tava na frente. O rapaz parece que tava se sentindo mal. Porque eu estava tentando fugir dos assédios do negão. Cara, dessa altura, e o rapazinho coisando. E o rapazinho achou ruim. Ele olhou para trás e disse, meu filho, afasta aí, afasta. Ei, menino, eu não gosto de brincadeira não, viu? Afasta aí, afasta. Você é moco, é, meu filho? Afasta aí, afasta. Ah, eu não vou aguentar não, tô avisando logo, hein? O cobrador do ônibus, vendo essa fuleiragem, disse, minha filha, você tá pensando que tá onde? Se eu fosse você, respeitava nesse ônibus da família. O motorista freou o ônibus e disse, o que é isso aí, hein? O cobrador disse, essa bicha fazendo bagunça ali do ônibus. O motorista disse, não acredito não, tô passada. Eu vou levar para as autoridades, é o jeito. Tô com o ônibus lá para frente, chegou numa esquina, tinha um soldado, desceu aquele monte de bicho, o motorista disse, olha, autoridade, eu sou motorista do ônibus, que a cobradora é minha amiga, e essa bandida minha inimiga. Fazendo uma bagunça dentro do ônibus. O soldado olhou assim e disse, o quê? Dentro do ônibus, onde a mamãe faz a cobertura. Ah, não, vai dar pau. Vou levar pro delegado, é o jeito. Chegou na delegacia aquele monte de bicho, o delegado já conhecia a bicha das antigas. O delegado olhou pra bicha e disse, Filomena, menina! Eu não acredito, não! A bicha olhou pro delegado e disse, delega? Vixe, eu não vou ficar presa, não, vou embora. O soldado disse, doutor, vai deixar a bicha embora? O delegado disse, for nada. Tinha um cachorro pastor alemão, o delegado disse, Ralph, pega. O cachorro saiu, uau, 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 uau.